Neemias, capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los. Maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros, e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues, e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado, cada um para as suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então, todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoque e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Anam, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apagueis de vossa memória os atos de piedades que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e toda a espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os então a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda a espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus, em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas
e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda a espécie de produtos passaram 1 ou 2 vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se que começardes, mandarei castigar-vos. Cessaram então de vir durante o sábado, e ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias, encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos. Arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos, nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo o Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estais cometendo este grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Sanabalate, o horonita. Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo o elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos misteres. E restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem.